Boa noite, gente. Tô aqui com o celular na mão, sentada aqui no quarto, para poder gravar o evangelho pra gente. Hoje eu escolhi aqui uma lição que é do dia 3 de dezembro, ontem, né? Ela diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. O que mais me marcou aqui foi exatamente isso aqui, ó. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Então eu fico pensando, sabe, sobre que tipo de casa que nós temos, que tipo de material nós temos construído a nossa casa. E nesse sentido de casa, eu digo não só a casa física, né, a nossa casa interior, o nosso coração. Como que a gente tem pautado o nosso coração, com o que a gente tem alimentado o nosso coração, e também questões de amizade. Que tipo de amizade nós temos cultivado? Porque a amizade, se ela é construída com uma base sólida, e o que eu considero uma base sólida de amizade? É quando você pode ser você sem ter medo de julgamento com a outra pessoa. E quando você pode ser diferente dessa outra pessoa e ainda continuar amiga. Aconteceu uma coisa hoje, eu cheguei a ficar um pouco triste na hora, mas depois eu falei, isso é um problema, né, da pessoa que sentiu isso. Eu comentei, surgiu um comentário em um grupo que o Calil tinha fechado em BH, ele tinha fechado os bares, não ia poder vender mais cerveja. Concordei, porque alguns bares não estavam respeitando os protocolos, o número de casos está aumentando e essa pessoa não concordou comigo. E ela perguntou, você realmente acha que tinha que fechar? Eu falei, olha, eu não tô falando que é só bar, eu tô falando que se continuar do jeito que tá, ele vai ter que fechar de novo as coisas. E a minha família é prejudicada, né? Meu pai e o meu ex-marido são donos de restaurante. Mas eu acho que a gente tem que pensar que no próximo, tem que pensar que vidas não são só números, sabe? A minha sogra morreu, ela não é só um número. Ela não é só um número. Nós não temos só uma gripe, uma simples gripe, de forma alguma. Tem pessoas morrendo e muita gente morrendo. Então, você colocar acima da vida, né, outras questões, eu acho meio complicado. E, infelizmente, essa pessoa, a hora que eu respondi isso, ela saiu do grupo. E aí, na hora, eu me entristeci, mas depois o que eu fiz foi rezar para ela. Por quê? Porque é o tipo de reação, é um tipo de reação de quem não constrói as suas amizades em bases sólidas, né? De quem constrói a amizade sem o respeito, querendo impor aquilo. Ninguém tem que impor nada. Se a pessoa não acha que tem que fechar, ok, ela não precisa achar. Se a pessoa acha que ela deve continuar saindo,
aglomerando, fazendo festas. Quando eu falo aglomerar, não é no sentido radical de não encontrar com a amiga, nada disso. Eu tô trabalhando, eu trabalho todos os dias, eu encontro com algumas amigas de vez em quando, mas tem certos tipos de aglomerações que eu não vou, porque eu acho que é muito mais do que muito mais do que você pegar, é você transmitir, né? Então, sobre o que a gente tem construído a nossa casa? Que tipo de amizade que nós temos alimentado, né? É uma amizade que te descarta só porque você não concorda com ela, né? Vamos pensar nisso hoje, vamos construir nossas amizades, o nosso a nossa casa, né? A nossa casa interior, o nosso coração, de forma autêntica, com respeito, de modo que a gente entenda que 2 mais 2 só é 4 em matemática, não é? E tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, pera um pouquinho, é que nesse mesmo texto, aqui, traz pra gente que todo aquele, né, quer ver? Todo aquele que faz do dia 3 de dezembro. Só aquele que pratica a vontade do Pai, né? E como que a gente pratica a vontade do Pai? Eu penso que a gente pratica a vontade dele quando a gente começa a entender qual que é a vontade dele. E a entender que muitas vezes a vontade dele não é a nossa. E simplesmente quando a gente fala assim, Pai nosso que estás no céu, e reza, seja feita a vossa vontade, é a gente se colocar em sinal de abertura, né, para o universo. Então conta um caso aqui de São Francisco de Assis, aqui na Bíblia Católica mesmo, que ele estava com uma programação para ir não sei para onde, e aí ele rezou à noite, chegou para ele que eles estavam precisando de missionários num lugar muito diferente, salvo engano na Índia, um lugar que ele não queria ir. Então, se ele falou, seja feita a vossa vontade, ele foi. E é isso que eu acho que a gente tem que ficar atento, sabe? Nesse momento, e todas as vezes que a gente disser, seja feita a vossa vontade, que a gente aprenda a dizer um sim, né? A deixar como é, deixar as coisas como elas devem ser, se essa for a vontade de Deus, sem querer impor a nossa. Um beijo grande, fiquem com Deus. Vamos construir nossas amizades em bases sólidas.